capítulo 23 de Atos, está aqui mais uma vez Paulo diante do julgamento, né, do conselho sacerdotal romano e de toda a população. Porém, antes que Paulo começasse, né, a falar, Paulo fez uma denúncia. Por quê? Ele diz assim: eu tenho andado em boa consciência com Deus. E aí, o que o sumo sacerdote Ananias faz? Ele manda bater na boca de Paulo, para ferir a boca de Paulo, para Paulo não falar. E Paulo ficou furioso, Paulo não gostou não. Paulo disse assim, ó, Deus te ferirá. Tá? Você está sentado aqui para me julgar conforme a lei, ou seja, já que você quer obedecer a lei, tem que obedecer a lei, eu conheço a lei, Paulo conhecia a lei, Paulo sabia que ele estava transgredindo a lei mosaica. Disse, e você ainda me manda me ferir? Seja para mim não falar? E aí acharam que Paulo estava faltando com respeito com ele. Como é que é? Está faltando com respeito com o sumo sacerdote? Né? Aí Paulo fala, eu não sabia, né, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Né? E Paulo sabia que no meio daquela confusão tinha dois grupos, os saduceus e os fariseus. Vamos entender um pouquinho sobre esses dois grupos. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em espírito, não acreditavam em nada disso. Já os fariseus acreditavam. E aí, houve uma divisão entre os próprios fariseus. Saduceus pensavam de uma forma, fariseus de outra forma, e começou uma grande confusão, né? Enfim, esse povo gostava de confusão, percebe que tudo dava um tumulto, né? E aí o que aconteceu? Chegaram à conclusão que não tinha nenhum mal em Paulo, nem para que... ou seja, no seguinte sentido, olha, diz aqui o versículo 9, ó, nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E aí isso piorou mais ainda, né, a confusão, e o clima, os ânimos se exaltaram, de maneira que o tribuno achou que eles vão despedaçar Paulo aqui, versículo 10, né? Mandou descer Paulo para a soldadesca, que era um lugar reservado, para tirar no meio deles, né? E depois fosse levado para a fortaleza. Eu imagino, irmão, como é que Paulo estava diante de já tinha sofrido espancamento 2 vezes. O próprio povo que ele fez parte, o povo tentando matá-lo, acusando, calúnia, difamação. Como é que você se sentiria? Você acha que Deus estava desamparando Paulo? Porque assim, no olhar humano, tudo que Paulo estava passando, a situação só piorava. Por mais que Paulo mantivesse a posição de fidelidade dele, a situação não melhorava. Paulo estava sendo fiel a Deus. E nós? Às vezes nós somos fiéis a Deus e a situação não melhora, né? A gente ora, nada acontece. As finanças não melhoram, a saúde não melhora, o filho não larga a droga, o marido não se converte, a igreja continua problemática. Deus, ele permite que a gente passe por um certo processo para nos amadurecer. Mas Deus sabe a hora de dar o consolo. E foi o que ele fez com Paulo. Versículo 11. E na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ou seja, Paulo, não se preocupa não. Você foi fiel em mim em Jerusalém, eu quero que você também testifique da mesma forma em Roma. Paulo era um vaso escolhido e ele foi levantado com esse propósito mesmo, de levar o evangelho, de passar por essas situações todas que ele estava passando. Tá? E aí, do versículo 12 em diante, é descoberta uma conspiração dos judeus contra Paulo. Olha só o que eles planejaram. Eles fizeram um jejum, com cerca de 40 homens judeus, para dizer assim, ó, vamos fazer um jejum pela morte de Paulo. Olha que jejum maldito foi esse. Porque eles disseram que não comeriam nem beberiam, cerca de 40 homens, enquanto Paulo não fosse morto. E, gente, o mundo é assim, ele não tem piedade do servo de Deus, não. É por isso que muito crente cai no laço de ter aliança com bandido, achando que o bandido é bom, é os meninos que são cruéis. Não tenha laço, não tenha amizade, não tenha acordo com aquele que não serve a Cristo. Pode ser bandido, pode ser macumbeiro, pode ser ateu.
Não há comunhão entre a luz e as trevas. Aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não seja amigo dos inimigos de Deus. Porque olha o que eles estavam fazendo aqui com Paulo. Planejando a morte de Paulo, né? E o plano deles era o seguinte, era que rogai ao tribuno que vos traga amanhã. Tipo, traga ele aqui novamente para a gente poder interrogá-lo, mas a intenção era matar Paulo, né? E o versículo 16 fala que o sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, ouviu isso e foi na fortaleza e falou para Paulo: Paulo, estão planejando te matar amanhã. E o que Paulo faz? Paulo pede que ele chama um dos centuriões e fala assim: ó, manda esse mancebo, o mancebo é rapaz, é jovem, manda esse jovem aqui ao tribuno, porque eu tenho um recado para ele dar a ele muito importante, né? E aí ele foi levado ao tribuno e lá ele deu o recado. Quando o tribuno fica sabendo disso, ele manda fazer o quê? Ele chama 2 centuriões e diz assim, ó, versículo 23, apronta para as 3 horas da noite, ou seja, na madrugada, tá? Olha só, 200 soldados, 70 cavalos, 200 arqueiros, para ir até Cesareia. Paulo foi levado para Cesareia, secretamente, para não ser morto. Olha como é que Deus guarda. Deus disse: Paulo, tem bom ânimo. E agora, Deus fez com que esse menino ouvisse a conversa da morte da trama da morte de Paulo. E olha como Deus conduziu. O menino foi até Paulo. Paulo pediu para o centurião permitir que ele fosse ao tribuno. O tribuno ouviu, providenciou que Paulo fosse levado de forma secreta para Cláudio Lisas, que era o presidente, né? Um presidente com muita influência. Diz aqui o texto do capítulo 26, potentíssimo. E ele conta a história. Ó, esse homem foi preso pelos próprios judeus, queriam matá-lo, mas eu soube que ele era romano, levei ao conselho, achei que ele estava conspirando alguma coisa contra o império, mas não tinha nenhum crime, então eu trouxe aqui diante de você, né? Eles entregaram essa carta que foi levada para contar toda a situação de Paulo. E aí o presidente leu a carta, perguntou de que província, de onde que Paulo vinha, né? Ele disse que era da Cilícia, né? E o versículo 35 diz assim: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que guardassem Paulo no pretório de Herodes. O pretório era a guarda pessoal de Herodes, né? Ou seja, eu só vou te ouvir quando teus acusadores estiverem aqui. Por quê? Porque ali Paulo estava seguro. A gente podia matar um cidadão romano assim, de qualquer maneira. Ali ele ia estar diante do imperador Félix. Então, esse é o resumo básico do capítulo 23. Vem o último capítulo agora, né, desse exercício que eu vou passar para vocês, que é o capítulo 24, ok? Vamos lá, até o 24.